Ecóis das sombras, encontrando luz no abismo bíblico. Você já se perguntou o que se esconde nas páginas menos folheadas das Escrituras Sagradas? Aquelas que raramente são lidas nos púlpitos, sussurradas apenas em círculos fechados, onde o conforto das parábolas dá lugar ao arrepio do desconhecido? A Bíblia que você conhece guarda segredos, ecos de um mundo antigo, onde batalhas cósmicas rasgavam os céus e verdades veladas faziam tremer os joelhos dos profetas. Você ousa espreitar além do véu? Adentrar corredores empoeirados, onde anjos caíram e impérios ruíram sob o peso de juízos indescritíveis? Pois é na escuridão mais profunda que, por vezes, a mais tênue fagulha de entendimento e talvez salvação pode ser encontrada. A queda e a guerra invisível. Antes do tempo, antes do homem, o céu sangrou. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse 12, 7, 8. Imagine o inimaginável. 1/3 das estrelas do céu, arrancadas por uma cauda furiosa e lançadas ao abismo. Não são apenas palavras em um livro antigo. São cicatrizes de uma guerra cujas ondas de choque ainda sentimos, cujos combatentes ainda se movem nas sombras do nosso mundo. Em Gênesis 6, o véu entre mundos se rasgou novamente. Naqueles dias havia gigantes na terra, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Seres celestiais, corrompidos pelo desejo, cruzando fronteiras proibidas. O resultado? Uma corrupção tão profunda que apenas o dilúvio poderia purificar. Você sente isso? O peso invisível, a presença antiga que observa das sombras. Eles caíram, mas não desapareceram. Sussurros ancestrais ainda ecoam nos cantos escuros da existência humana, lembrando-nos que não estamos sozinhos neste palco cósmico. Os arautos do juízo e o silêncio aterrador. O céu se fechou sobre Sodoma, não com um estrondo imediato, mas com um silêncio opressivo. Primeiro, os avisos. Depois, a negociação desesperada de Abraão. E então, o silêncio. Aquele momento suspenso entre a sentença e a execução, quando o ar fica denso com a iminência do inescapável. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, desde os céus. Gênesis 19, 24. O padrão se repete através das eras. O silêncio divino que precede a tempestade. Noé construindo por décadas sob céus claros. Moisés enfrentando um faraó obstinado enquanto o céu preparava pragas inimagináveis. O profeta Ezequiel, paralisado diante da visão de um vale repleto de ossos secos, o sussurro da morte ecoando em seus ouvidos antes que o sopro divino trouxesse vida novamente. Há um horror sublime nestes momentos. A fragilidade humana exposta diante de forças que transcendem nossa compreensão. O peso esmagador do inevitável. A certeza de que por trás do véu da realidade comum, forças antigas e poderosas observam, julgam e eventualmente intervêm. O coração das trevas, encontros com o inominável. Qual é o teu nome? Perguntou Jesus. Legião, respondeu a voz distorcida, porque somos muitos. Marcos 5:9. O que habita nas profundezas da alma humana quando esta é esvaziada de luz? O endemoniado gadareno não era apenas um homem doente, era um campo de batalha, um recipiente frágil contendo horrores inomináveis, forças tão antigas quanto o tempo, tão numerosas que se autodenominavam multidão. E o que dizer das visões de João em Patmos? A besta emergindo do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. O falso profeta, realizando sinais para enganar as nações. A marca sem a qual ninguém poderia comprar ou vender. Não são apenas símbolos abstratos, mas vislumbres de um horror cósmico que desafia a compreensão humana. O Leviatã, descrito em Jó como uma criatura de poder inigualável, cujo corpo é impenetrável, cujo rastro deixa um sulco luminoso nas profundezas.
Seu coração é duro como pedra, sim, duro como a mó de baixo. Jó 41:20. Estas não são histórias para adormecer crianças. São encontros com o inominável, com o horror primordial que reside além da fronteira do conhecido. São lembranças de que o mal não é uma abstração, mas uma força tangível, antiga e paciente. A fagulha na escuridão. Mas e se essas sombras ancestrais, esses terrores bíblicos, não fossem apenas contos para assustar, mas espelhos escuros refletindo nossas próprias batalhas internas e a resiliência da alma humana? Pois mesmo no vale da sombra da morte, uma promessa antiga ecoa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Talvez o propósito dessas narrativas sombrias não seja paralisar com medo, mas despertar para uma verdade mais profunda, que a escuridão, por mais densa que seja, é apenas a ausência temporária de luz. A luz que persiste. Observe mais de perto. Em cada narrativa de horror bíblico há uma contracorrente de esperança. Após o dilúvio, um arco-íris. Após a possessão, libertação. Após o Apocalipse, uma nova Jerusalém. Jó, devastado por perdas inimagináveis, confrontado por um Deus que fala do meio do redemoinho, ainda pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Daniel, enfrentando visões que o deixaram fisicamente doente, recebeu a promessa: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. E João, após testemunhar horrores cósmicos em Patmos, viu o desfecho final. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Esta é a verdade paradoxal que as sombras bíblicas nos ensinam, que o reconhecimento da escuridão é o primeiro passo para encontrar uma luz ainda mais poderosa. Que enfrentar nossos próprios abismos, o medo, a dúvida, o desespero, nos forjem guerreiros mais fortes, mais conscientes, mais resilientes. Não permita que as sombras do passado ou os medos do futuro paralisem você. Dentro de você reside uma centelha da mesma luz que baniu anjos rebeldes e acalmou tempestades. Reconheça a escuridão, sim, mas para acender sua própria chama com ainda mais fervor. A jornada através do Vale Sombrio pode ser aterrorizante, mas é lá que os guerreiros são forjados. É no confronto com nossos próprios demônios que descobrimos forças que não sabíamos possuir. É na noite mais escura que as estrelas brilham com mais intensidade. Levante-se, lute e descubra que, mesmo no coração do abismo, a esperança é a mais poderosa das magias. Pois, como prometido nas antigas escrituras, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1:5. Você não está sozinho na escuridão, e o amanhecer, por mais distante que pareça, é inevitável.